Muito bem. Retomando aqui então o nosso estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e também de Chico, nós vamos entrar aqui no capítulo número 13. E retomando aqui então, o trecho onde nós paramos, nós lembramos daquela trama organizada por Cláudio e pelo espírito obsessor que o acompanhava, tramando aquele encontro de Gilberto com Marita lá no estabelecimento de Crecina, gerando aquela frustração para Marita, ao mesmo tempo já ali organizando aquela viagem para que Cláudio pudesse então envolver Marita. Aqui nós paramos então no trecho em que dizia assim, francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões, quando lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria obrigando-se a comparecer, mas não arredaria a pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis, pela manhã a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte. O Sr. Nogueira, qual o chamava, em buscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou, porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se em termos carinhosos a situação de Dona Beatriz, que ele e Márcia visitaram. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família, durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, ateu, confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que os jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto de nossa parte rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. Então esse é o trecho que nós estudamos no nosso último encontro, e agora aqui já iniciando o capítulo 13, trazendo para nós a continuação desse ponto em que nós paramos. Tornei ao Flamengo apreensivo. Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio, do vampirizador, entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista de inadiáveis obrigações. Bom dia, Andréa. Aqui nós temos uma nota de rodapé, em que André Luiz ele traz aqui um comentário a respeito desse processo de comunicação que ele realizou, procurando o irmão Félix, e ele diz assim: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para a emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. Então ele fala sobre os recursos de comunicação entre os espíritos no plano espiritual, seja mente a mente, seja através de outros recursos, que nós, inclusive, já acompanhamos no relato de André Luiz, quando então eles tinham ali aparelhos que se comunicavam com outras colônias. Então, abre para nós ali um leque enorme de possibilidades e muitas facilidades também. Haja vista que não existe a barreira material que impeça, pelo menos a matéria densa, que impeça essa comunicação como acontece aqui no nosso mundo, embora hoje nós tenhamos a tecnologia totalmente voltada aqui ao nosso favor, como a gente vem aproveitando, inclusive, nesses tempos atuais.
Continua André Luiz. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, que sabia ocupado, e talvez providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam em labirinto, e alguma ameaça de irritação nos frustraria objetivos e movimentos. Aqui então ele lembra, né, que Neves ele se encontrava com Dona Beatriz, cuidando ali, né, do seu possível equilíbrio diante da iminência da desencarnação. E se Neves fosse então convocado para participar daquele grupo de apoio, no momento em que essa trama se desenvolvia, Neves já demonstrando inclusive aquele desequilíbrio emocional, vendo ali Gilberto, que se encontrava comprometido com Marita e ao mesmo tempo com Marina, então aquele grupo todo envolvido, certamente Neves não teria o suficiente equilíbrio emocional para lidar com essa situação e, consequentemente, acabaria atrapalhando esse trabalho, né? Amigos outros, de cujos préstimos seria lícito dispor, jaziam longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. Então André Luiz, ele com ele mesmo, tendo que lidar com essa situação, vendo ali, né, as dificuldades que seriam enfrentadas. O momento não comportava aflições inúteis. Necessário manejar os recursos em mão. Para intervir sem vacilações, julguei prudente ouvir o acompanhante desencarnado de Cláudio, que eu desconhecia de todo. A princípio, encontráramos dois. Entretanto, apenas um deles se mantinha constante, aquele cuja inteligência aguçada me ferira a atenção. Então a gente lembra, né, que quando Neves e André Luiz compareceram na primeira vez lá no apartamento de Cláudio, eram dois espíritos que estavam ali, aproveitando, né, ali aquele momento de relaxamento de Cláudio, né, bebendo ali, né, a sua bebida ali favorita, e os dois ali juntos. Mas o que André Luiz prestou atenção é que apenas um tinha uma ligação mais estreita com Cláudio, que o acompanhava de uma forma contínua, enquanto que o outro era ali um visitante esporádico, pelo que deu a entender, né? E aqui então, como André Luiz precisaria trabalhar nesse caso, e a gente já viu isso em várias outras situações, é necessário que haja que ele se intere quem são as personagens, quais são as motivações que fazem com que o indivíduo se comporte dessa ou daquela forma, encarnados e encarnados, qual a história de cada um deles, né? Então a gente vai, no momento em que a gente vai então analisando uma situação, há a necessidade da gente obter todas essas informações. Então André Luiz, diante da limitação que ele tinha, ele procurava então fazer com que se fizesse conhecida a história deles, fazendo ali uma sondagem. Quem são e por que estão envolvidos naquele quadro. Não seria justo investigá-lo, perquirir-lhe os anseios? Rememorei experiências anteriores em que, juntamente de outros amigos desencarnados, modificara a apresentação externa através de profundo esforço mental. Então a gente inclusive já viu, até mesmo ali, acho que o que mais se destacou foi no livro Libertação, quando André Luiz e mais ali, né, os dois companheiros, que eram o mentor e o outro colega, né, o outro amigo ali de trabalho, eles então visitariam aquela cidade no plano espiritual, aquela cidade, né, nas regiões inferiores. Bom dia, Didima. Naquela região inferior, e eles então se modificaram perispiritualmente com relação à frequência vibratória para se tornarem mais adensados, para se tornarem mais afinizados, né, com a população daquele local. E aqui André Luiz, então, rememorando essa experiência, ele passaria então por essa transformação exterior para que pudesse ser visível, lembrando que de todos esses momentos
em que ele acompanhava, ou eles acompanhavam, essas personagens, principalmente ali, né, nesse caso, esses dois obsessores, eles se mostravam invisíveis pelo fato de estarem em frequências diferentes. Então eles observavam, mas não eram percebidos, pelo menos visualmente. Embora, como nós já tenhamos visto em outros casos, os espíritos, embora não vejam esses que estão em frequências diferentes, eventualmente eles trazem ali uma sensação de uma presença com uma vibração diferenciada. Então é ali uma vibração mais elevada, e isso entra em choque com o padrão em que eles se encontram de uma forma natural. Então não são visíveis, mas são percebidos muitas vezes, também, se não pela vibração, pelo efeito da presença deles, em que outras pessoas têm mudança de comportamento, então eles acabam desconfiando, né? Eu acho que tem alguém aqui presente, porque tal coisa vem acontecendo. Então, nesse caso aqui, André Luiz ele já não podia, diante do objetivo dele, de coletar mais informações, ficar apenas ali no campo da influência. Ele precisava ter uma interação direta com esse espírito, e para isso, então, ele utilizou desse recurso. A princípio, para nós, pode parecer uma coisa muito simples, mas André Luiz aqui vai mostrar exatamente a dificuldade para fazer com que você modifique o seu padrão vibratório para se fazer percebido numa frequência inferior. Então ele diz assim: aspirava a fazer-me visível à frente daquele amigo enigmático que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Poderia transfigurar-me, adensando a forma como alguém que enverga roupa diversa. Recolhi-me em ângulo tranquilo à frente do mar, orei buscando forças. Meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, espessando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase 1 hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Não me autorizava a perder 1 minuto. Então nós vimos aqui 1 hora para que esse processo acontecesse. Bom dia, soldado. E nós vimos também, lá em Libertação, quando então eles se deslocavam para aquela comunidade, naquele plano, André Luiz rapidamente comentou sobre a mudança que eles promoveram nas características fluídicas, né, na aparência e também na própria densidade do corpo perispiritual. Mas é claro, né, o jeito rápido com que ele fez aquele relato não representa o trabalho que foi para poder fazer com que ocorresse essa mudança, essa transformação. E aqui ele traz então para nós que, diante daquela presença dele, ali diante do ambiente onde ele se encontrava, que era ali em frente ao mar, naquele local isolado onde ele podia se concentrar, quase 1 hora para que isso acontecesse. É um trabalho realmente difícil. E isso nos faz lembrar também a dificuldade que os desencarnados, principalmente, né, os recém-desencarnados, a dificuldade que é para poder mudar o padrão vibratório e as características fluídicas que eles então trazem quando desencarnam. Nesse caso, por exemplo, um espírito que desencarna com sequelas das condições físicas que ele possuía quando encarnado, então ele desencarna adoecido, com uma característica adoecida, muitas vezes com ferimentos, mutilações, com dificuldades diversas. E aí então nós lemos, né, que há aquele período em que o espírito passa por um tratamento, aí então ele vai recobrando as características, digamos assim, saudáveis do seu corpo perispiritual. O próprio André Luiz, por exemplo, né, ontem inclusive, passou aqui no canal de filmes, Nosso Lar. Eu comecei a ver ali o início só, acabei não conseguindo ver até o final, mas mostrava exatamente aquele começo, onde ele se encontrava naquela região umbralina, cheio de ferimentos, muito machucado e tudo mais. Depois, então, ele foi acolhido, levado ali pelos padioleiros até o hospital em Nosso Lar, e ali ele passava por esse tratamento. Então, rapidamente ali a gente via, né, o passe sendo aplicado para que curasse aquelas lesões que ele tinha, em virtude, né, da doença que ele carregou
ao plano espiritual, de todas as lesões que ele provocou no seu corpo físico, pelo seu comportamento, pelos seus hábitos, enfim, né, por todos os excessos que ele praticava. Então, aparentemente, né, o espírito, a ideia é, o espírito mentaliza ali o corpo positivo, o corpo saudável, e aí então aquelas lesões vão se curando, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. E aí, nesse caso, André Luiz ele mostra para nós aqui uma mudança de uma densidade superior para uma densidade inferior. E na história do próprio André Luiz, ele estava saindo de uma condição inferior, se elevando para uma condição superior. Ou seja, né, dentro da própria realidade que nós temos, para descer é muito mais fácil do que para subir. Então ele passou esse tempo nesse processo de transformação e de densidade do seu perispírito, e quando ele estava internado, ele teve que passar por essa mudança na qualidade do seu pensamento, promover aquela autocura. Ele teve que receber ali o auxílio externo através da fluidoterapia. Nós já vimos em outros relatos aparelhos que são utilizados, né, nesses postos de socorro, que vão então auxiliar os espíritos na sua recuperação. O trabalho psicológico que nós já conversamos, né, aquela legião de psicólogos que trabalham nos ajudando na mudança do nosso padrão mental, dos condicionamentos que nós levamos aqui do mundo material para o mundo espiritual. E isso demanda muito tempo. Tanto é assim que nós temos relatos de espíritos que ficam durante meses, durante anos nesse processo de autocura. Exatamente por essa grande dificuldade, porque não é simplesmente o espírito se curar. É uma mudança que vem de dentro para fora, uma mudança complexa, uma mudança profunda e que exige um grande esforço, principalmente dentro do campo moral. Bom dia, dona Miriam. Então essa menção que ele traz para nós nos abre essa possibilidade de reflexões a respeito das mudanças que surgem pelo fato de nós termos ali o nosso condicionamento mental. Que André Luiz chamou bastante atenção quando nós estudamos o Mecanismos da Mediunidade e o Evolução em Dois Mundos. Aqueles dois livros técnicos que nós estudamos, que mostravam exatamente, né, que você fica tanto tempo se vendo no espelho e se acreditando daquela forma, que para você passar por essa mudança você precisa apagar aquela ideia que você tem a respeito de si mesmo e construir uma nova visão, em que você sai do mundo material e agora você se vê no mundo espiritual. É algo que nós temos muito pouco conhecimento, mas dos relatos que são apresentados dá para a gente ter uma ideia de como isso é difícil. O soldado colocou, diante da imortalidade, qualquer tempo é quase nada, né? E isso vai depender muito, né, soldado, da percepção que cada espírito tem. Porque, por exemplo, para aqueles espíritos que estão condicionados ao tempo no mundo material, ele vai ficar durante séculos preso naquela condição e para ele vai ser um grande sofrimento. Então, quando nós falamos, né, que o tempo e o espaço no plano espiritual tem ali uma percepção diferente dos espíritos, desde que esses espíritos estejam em condições de perceber o tempo e espaço de um jeito diferente. Porque se eles continuarem com o pensamento no mundo material, ele vai ter ali dias, semanas, meses e anos, ele vai ter estações do tempo, estações do ano, ele vai ter a geografia, tudo isso vai influenciar no seu modo de viver. Então há necessidade dessa mudança, e a grande maioria de espíritos de mundo de provas e expiações estão muito mais ligados ao mundo material do que ao mundo espiritual, né? Então também essa percepção muda bastante, né, e certamente é uma grande variedade de percepções. Vamos em frente. André Luiz, então, elaborou, né, passou por esse processo de elaboração, e ele então via aqui que era necessário um trabalho urgente, já que o tempo ali estava voando diante dos compromissos aqui do mundo físico envolvendo aquelas pessoas. Bom dia, Osmar. Avancei prédio acima, batendo à porta cerimonioso. Então, lembrando que André Luiz ele foi até o prédio onde Cláudio mora para encontrar aquele obsessor. Essa era a sua intenção. Aí bateu a porta, né, para poder ali iniciar aquela aproximação. Aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio
veio atender. Olhou-me desconfiado de alto a baixo, esquadrinhou-me os intuitos. Humilhei-me, vulgarizei-me a linguagem quanto pude. Semelhante atitude era indispensável pela minha necessidade de informações. Atento a isso, afetei absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele o núcleo natural de minha atenção. Então, da mesma forma que houve essa mudança nas características perispirituais, nas características fluídicas, houve a necessidade também de interpretação de um novo papel. O papel daquele espírito vulgar, daquele espírito ainda vinculados às sensações do mundo físico. E para isso, então, a postura, a linguagem, tudo aquilo era necessário para fazer essa simulação. Expliquei andar procurando um amigo e perguntei pelo outro camarada que vira ali dias antes. Vira-os juntos precisamente naquele local, quando transitava no corredor. Entretanto, passava apressado a peso de obrigações. Guardara, porém, a impressão de que o companheiro, cujo encontro ambicionava, era ele. Então aqui André Luiz coloca que ele então ali frequentando aquele edifício, viu esses dois espíritos. E ele estava procurando o outro que não estava. Então ele procurou dissimular a intenção que ele tinha nos encarnados e naquele próprio espírito com quem ele conversava, que era o obsessor. Então a desculpa era, seu amigo, coisa e tal. Esse é o expediente mais simples que me ocorreu para cativá-lo, conversando em espírito de submissão e fraternidade naturais, de modo a ganhar-lhe alguma confiança e carinho. Ele pareceu sensibilizar-se. Tratou-me com a generosidade acidental de um fidalgo que não se desmerecia por dar migalha de consideração a um mendigo. Compleição robusta e enorme, tocou-me o ombro com a destra, ensaiando o gesto de quem se prepara para despachar polidamente uma pessoa importuna, e catou-me nudências. Analisou-me, perscrutou-me, repisando inquirições. Inteirando-se do exato momento em que os vira reunidos e reconhecendo os detalhes que conseguira, de minha parte, mencionar, esclareceu tratar-se de um amigo que costumava hospedar de vez em quando para o reconforto de uns drinks. Naquele momento, contudo, não estava. Ao que sabia, recreava-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Então aqui, André Luiz conseguiu, então, pelo menos ali, se aproximar, embora o paradeiro desse outro espírito não fizesse ali a menor diferença. Mas o interessante aqui que nós observamos é que aquele espírito, então, frequentava aquele ambiente, pela permissão aqui desse espírito, para tomar alguns drinks ali, como a gente viu, como aconteceu com esse espírito, que ele então se fundiu praticamente ali com Cláudio, controlando os seus gestos, controlando os seus pensamentos, e o outro espírito também vivenciou esse mesmo processo. Ambos, então, se tornaram praticamente um com o Cláudio, que era o encarnado. Lamentei. Solicitei-lhe o nome. Estava reconhecido a gentileza do acolhimento e tornaria ao Flamengo em outra oportunidade. Estimaria nomeá-lo com a possível intimidade quando voltasse, na hipótese de ser constrangido a perguntar por ele a desconhecidos. Ele não se fez de rogado, respondeu cortês. Chamava-se Ricardo Moreira. Em alguma necessidade, porém, bastaria que o designasse tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo, em companhia do colega ao qual me reportava, que o sacudisse, despertando-lhe a atenção. Até ali tudo bem. Era necessário, entretanto, que eu lhe examinasse as mais íntimas reações. Imprescindível reconhecê-lo, sopesá-lo.
Acusei-me cansado, deprimido. Se ele era ali o mordomo, que me permitisse entrar, por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças. Ato de bondade fraterna, nada além de alguns minutos. Carecia de ambiente humano amigo. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Via perdida a posição que granjeara. Moreira arremessou-me o olhar terrível que funcionou sobre mim qual punhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono, que diante dos descascados, quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo, que eu dispunha da rua larga para dormir, e finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora que não vou com a sua lata. Vá se catar, vá se catar. Nenhuma outra alternativa senão descer as escadas, desabaladamente, porque avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Então aqui André Luiz sofre uma reviravolta, né? Porque com essa intenção de entrar na casa, um estranho que vai aparecendo, rapidamente ali ele foi então rejeitado. E esse trecho me lembrou aquela passagem do filme Ghost, quando então Sam andava pelo metrô e encontrou com aquele espírito que era dono dos trens. E aí vocês se lembram, né, a agressividade dele, a forma como ele procurava expulsar o nosso protagonista naquele momento, que ele então controlava, que era o lugar dele e tudo mais. Então essa sensação de posse de determinados ambientes, nós já vimos assim, né, em relatos que são trazidos para nós, nessas histórias, nesses contos que chegam sobre a vida no mundo espiritual, assim como também nós já vimos na ficção. Em muitos filmes em que tem um fantasma dentro de uma casa e ele é o dono daquele local, o dono daquela família, outros espíritos que são donos de determinados locais, aqui no mundo físico também, como aconteceu, que nós vimos, né? No metrô, num depósito, num local qualquer, num cemitério. Então nós temos ali aquela ideia de posse que, na verdade, nada mais é do que aquele sentimento que nós encarnados temos. Aquele espírito que ainda vivencia essa mesma impressão, né, esse sentimento primitivo de posse, da mesma forma que você tem aquele que é o dono da rua, aquele que é o dono do bairro, aquele que é o dono de tal local, aquele que ameaça, aquele que expulsa, que permite ou deixa de permitir, é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual, principalmente dentro desse ambiente ainda tão vinculado aqui ao mundo material. Então, você muda de plano, mas as ideias, né, as tendências permanecem conosco. Então essa imagem do filme Ghost me lembrou bastante esse relato que André Luiz apresentou para nós aqui. E aqui principalmente a gente viu a agressividade, né, com que André Luiz relata aqui, que foi a mesma coisa que nós vimos no filme também. Regressei ao aconchego do mar, entrando em prece. Reavendo a condição que me é peculiar, voltei ao mesmo ponto. Então André Luiz foi até o local, se restabeleceu, né, na sua devida frequência vibratória e depois voltou até a casa para poder acompanhar ali o desenvolvimento, só que agora sem ser percebido pelo Moreira, né, pelo espírito que nós conhecemos. No interior da peça, o casal acomodara-se para almoço com as atenções de Dona Justa em serviço. Dona Justa ali era a cozinheira da família, né? Então, estavam os três ali no momento do almoço. Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio e com Cláudio, de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações da osmose fluídica. Esse processo de osmose fluídica que André Luiz menciona, ele já foi mostrado para nós aqui em várias situações. O caso, por exemplo, né, em que um indivíduo se encontra num bar, ali, né, com
vivenciando, né, o vício do tabagismo, né, o prazer da bebida, o uso de drogas, até mesmo, né, no caso da alimentação desregrada, né, então os espíritos se aproximam e absorvem, então, né, esses elementos fluídicos que emanam dessas substâncias. Né, então, seria essa vampirização, né, de absorver realmente esses fluidos que nós vemos. E aqui nesse caso nós vemos ainda de uma forma muito mais estreita, porque se há aquela aproximação de um espírito absorvendo esses fluidos que emanam de um encarnado por essas substâncias que são absorvidas, aqui nesse caso, né, a ligação fluídica tão estreita, né, essa osmose fluídica, que praticamente ali os fluidos se fundem. Então aquilo que nós exalamos pelas substâncias que nós absorvemos e até mesmo pelas sensações que nós provocamos, isso é quase que uma transfusão para o perispírito desses espíritos então que se aproximam. E é aí então que nós vemos, né, exatamente esse processo de vampirização. E aqui num simples almoço, né, então nós podemos perceber que é uma questão de padrão vibratório nosso, e não necessariamente aquilo que nós fazemos. Então você pode estar num momento de refeição e estar num padrão vibratório diferente, sendo muito bem ali, se protegendo contra esse tipo de presença. Mas ao mesmo tempo você pode estar inocentemente também se alimentando ali, fazendo a sua refeição, mas o fato de você ter esse hábito no seu dia a dia, mantendo esse padrão inferior, faz com que haja então essa possibilidade de conexão com essas entidades. E continua. A conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas, consultando o cérebro de Nogueira, convencemo-nos para logo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante. Registrava-se-lhe o anseio por notícias que lhes facultassem conexões para o objetivo inconfessável que começavam a entremostrar em espírito. Então, enquanto eles almoçavam, nós lembramos que nós estamos aqui naquele dia em que vai haver aquele desencontro entre Marita e Gilberto, e aqui Cláudio entraria então em cena para poder interceptar, né, ali a relação entre eles, para colocar em prática o plano que ele tinha, de depois de toda aquela frustração amorosa que Marita apresentaria, eles então iriam para Buenos Aires e ali ele poderia consumar a sua intenção de seduzir a jovem, né? Então, durante o dia fica aquela expectativa, né, esperando que as horas passem rapidamente, pensando nos prós e contras do plano que foi elaborado. Enfim, a mente girava em torno dessa grande expectativa desse momento final. Bom dia, Mami. Agora à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamentos em que as duas mentes enfermiças se revelavam. Aqui nós temos tem um filme que saiu, cheguei até a comentar com vocês, chamado Mundo em Caos. É um filme novo que foi lançado, que mostra, né, um filme de ficção, que mostra terráqueos, né, pessoas do planeta Terra, que viajam para um outro planeta para poder buscar ali um novo ambiente. Nessa eterna busca que nós temos, né, de dar continuidade à vida do planeta, mas em outros ambientes que acolhem os nossos habitantes, né? Porém, as características físicas e magnéticas desse planeta faz com que os pensamentos dos homens, principalmente, sejam percebidos. Então você pode ler o pensamento dos homens. Os homens, eles conseguem apresentar imagens das suas intenções. Já as mulheres não. E aí depois o filme se desenrola com toda a trama. Mas o ponto mais interessante é que através desse filme, ainda que seja, mais uma vez,
uma ficção, ainda que seja de uma forma muito distante dessa realidade, nos é permitido ter uma noção do que é você pensar, e ali é interessante, né, que as personagens, quando elas não querem ser percebidas por outras pessoas, elas procuram dissimular os pensamentos. É como se você tivesse ali com uma ideia, aquela pessoa te faz uma pergunta e você só no ato de pensar na resposta já faz com que ela leia, ouça o seu pensamento. Ou então visualize a imagem que você vem elaborando. E aí então a pessoa começa a cantar, começa a fazer ali uma frase repetida para ficar ocupando o pensamento com aquelas palavras, com aquela imagem, para não confessar aquilo que é a realidade. Então é um filme muito interessante porque, embora a trama, né, não nos traga ali muitos interesses nesse sentido, esse processo mostra para nós como funciona. Então tem uma cena, por exemplo, em que o personagem mentaliza um determinado momento, uma experiência que ele vivenciou, e uma imagem começa a se projetar na mente dele, e as pessoas que estão do lado veem essa projeção. Então dá para a gente ter uma ideia do que é você ler a mente do outro, do que é esse processo de formas pensamentos, inclusive mostrando diferenças entre pessoas que têm capacidades diferentes. Aquele que tem uma força maior, que tem uma capacidade de penetrar com muito mais intensidade na mente daquele outro, de criar uma forma pensamento que praticamente se torna algo concreto, enquanto que outros sofrem, né, de serem sempre acompanhados. Então é muito interessante esse filme mostrando para nós essa ideia, né? Por isso então aqui André Luiz, e se vocês tiverem a oportunidade de assistir a esse filme, vocês verão exatamente nesse trecho de que forma que as coisas poderiam acontecer. Por exemplo, novamente, né? Agora à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamentos em que as duas mentes enfermiças se revelavam. E aí, então, qual que era a ideia que eles estavam exteriorizando? O momento de encontro, o momento em que Cláudio seduziria Marita, as imagens daquela intimidade que aconteceria entre eles, tudo isso sendo projetado na mente deles. E André Luiz, então, com toda a facilidade percebendo tudo isso. E é assim que nossas mentes também passam por esse mesmo processo. Assim nós criamos as nossas imagens, assim nós exteriorizamos as nossas ideias. E aí, então, é assim que os espíritos então percebem as nossas intenções. O soldado colocou: no mundo material e atual seria inadequado essa exposição de pensamento. Tanto é assim, né, que nós lembramos que quando se fala em máscaras sociais, que a gente já conversou sobre isso, elas existem, né, exatamente, que é um recurso da nossa mente, um recurso psicológico, para fazer com que nós limitemos as percepções, né, das nossas impressões reais. Porque, do contrário, nós exteriorizaríamos com a nossa imperfeição, com as nossas tendências, com os nossos julgamentos e tudo mais, de imediato as pessoas com quem nós nos relacionamos. O que seria uma grande tragédia, porque ninguém conseguiria suportar ninguém. Por isso, então, as máscaras sociais vêm ali como amortecedores para facilitar os nossos relacionamentos. Eu posso não gostar tanto de você, mas eu vou me socializar dentro do possível. E essa máscara social vai ser exatamente a face que eu apresento dentro dessa nossa relação. Agora, sem essa máscara, eu vou mostrar claramente que eu estou tolerando aquela pessoa e ela perceberá que está sendo tolerada também. As nossas relações seriam verdadeiro caos, né? Utilizando ali o título do filme também. Exatamente. Então seria bastante complicado para nós. Por isso, então, a gente tem a densidade do corpo físico que limita a projeção dos nossos pensamentos. Agora, no caso do plano espiritual, isso já fica mais fácil, porque o corpo físico não serve, digamos assim, de mata-borrão para poder ali amortecer o impacto das nossas ideias. Então nós precisamos exteriorizar. E ainda assim é muito difícil, né? Basta a gente lembrar, por exemplo,
daquele livro que eu já comentei com vocês, né, O Corpo Fala. E aquele livro é muito interessante porque você começa a fazer leituras de expressões corporais que representam aquele conteúdo emocional que nós apresentamos. Então é o interesse, é o constrangimento, é a rejeição, é a aceitação, enfim, vários tipos de comportamentos que nós temos que vão se expressando através de mãos cruzadas, braços cruzados, inclinação do corpo, movimento de pernas, movimento de olhos, tudo isso é percebido claramente. Então, mesmo que nós não falemos, que é até bastante interessante, né? Nós tivemos um encontro com uma colega que é psicóloga, e ela falava exatamente sobre essas questões das expressões que nós temos. E ela dizia que a grande maioria das impressões que nós temos das pessoas com quem nós nos relacionamos não vem através de palavras. É um pedaço muito pequeno que se dá através de palavras, claramente, porque o resto, tudo isso se dá através de expressões corporais, de ideias, né, ou de imagens que nós, de alguma forma, exteriorizamos, né? Impressões que nós exteriorizamos. Então, se nós achamos que são as palavras que determinam aquilo que nós somos, através de um gesto, de uma fungada, de uma forma de você olhar, você está ali já transmitindo a sua ideia. Então é realmente muito difícil para quem sabe fazer essa leitura, e a psicologia trabalha muito bem com isso. Mas vamos em frente. Então André Luiz, né, observava a exteriorização das formas, pensamentos daqueles dois espíritos, já elaborando e projetando aquele cenário que se daria mais tarde. Né? Tavacal, bom dia. Tudo se aclarava de súbito. Digeriam o plano em silêncio. Abordariam Marita, a feição de dois caçadores colhendo uma lebre. Antegozavam o assalto, articulavam-se-lhes os pensamentos em lances dissolutos. Determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crescina, como se apanha um fruto resguardado na árvore. Perplexo, decifrei a trama inteira. Cláudio ergueu a voz e, fingindo ignorar a viagem da filha, perguntou à mulher por Marina, de vez que, no fundo, queria notícias da outra. Dona Márcia caiu de imediato na indução. Respondeu que ele provavelmente se havia esquecido de que a moça avisara na véspera que iria a Teresópolis a serviço da imobiliária. O chefe, impedido, indicara-a para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes telefonara de Copacabana solicitando para que não a esperassem ao jantar. Talvez demorasse em serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. Então, essa desculpa que ela deixa para os pais, né, na verdade, era ali para poder ganhar tempo para concretizar aquele encontro que ela tinha planejado então com Gilberto. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos e a refeição terminou sem maiores delongas. No intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crescina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. Já falamos também sobre esse apartamento, né, que era aquele mais reservado para clientes ali especiais, que era aquele local onde, né, tinha ali os encontros e tudo mais. Né? Manda, Dudu, por favor. Aqueles encontros, né, mais ali reservados. Né? A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados, menos felizes, que ali bulhavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Antes aqui de começarmos, deixa eu pegar aqui então o relato que chega para nós. Muito obrigado pela participação conosco.
Meu amigo, eu quando passei por uma situação de estar apegado à matéria, quando totalmente desinteressado da vida, nada mais fazia parte de mim. Só o pensamento de não estar mais vivo no corpo, achando que tudo, enfim, sanaria com meus problemas pessoais e existenciais, que só me deixaram perdido no tempo, que já não valia mais nada para mim. E assim se foi. Ingressei na marcha suicida, e com isso os problemas já não eram muito bons, pioraram de vez. Seguia eu junto do túmulo dos meus parentes já desencarnados, e aquela voz nunca saía da minha mente, me chamando de covarde. Era um grito atrás do outro, as palavras que nem sei dizer quanto tempo foi de torturas mentais que jaziam dentro de mim, como um sino forte que badalava sistematicamente em minha mente. E foram tempos e tempos assim, eu, como disse, ainda ligado à matéria, só ali entre as tumbas parentais pedia socorro na lápide de meus avós e de minha esposa. Nada acontecia. Era o sinal de quem fez tudo errado e nada mais teria jeito para eu me reencontrar com o melhor que nem existia, mas que entre viver naquela gritaria e angústia e voltar aos problemas da terra, eu só queria retomar, e como foi assim durante anos. Talvez séculos, não sei dizer, daquela cova fechada, sem ar, empoeirada de terra, de lama e de insetos invadindo tudo, e ouvi e vi minha avó Antônia pedir a misericórdia por mim, e rapidamente eu senti uma força tão forte dentro de mim, uma luz que clareava aquele local, tão linda, que eu orei. Ah, como eu orei, e agradeci a avó Antônia por ter rezado por mim. E assim eu, como um raio, me vi fora daquele lugar, e a alegria de rever tanta gente me acolhendo naquele momento foi um sinal de Deus que eu nunca acreditei que existisse. Hoje, mais leve, com pensamentos enobrecidos por tanto esforço meu, e tanto ensinamento de quem me ajudou e ajuda até hoje, estou me preparando para retornar ao mundo de vocês e com imensa alegria espero, de muito boa vontade, estar num reino de melhora espiritual e subir no âmbito da minha evolução como espírito que sei, sempre fui. E que Deus, na sua luz de amor e misericórdia, nos ouve, nos vê e nos traz a melhora para seguirmos o melhor e maior caminho que é a nossa reencarnação. Nunca esqueça que a sua vida pertence a Ele, e você não pode jogar fora esse corpo que foi dado com muito amor e programação para que tu subas na sua evolução como um ser que será maior um dia. Deus abençoado, Pai, obrigado. Muito obrigado, querido irmão, pelo depoimento. Depoimento sempre bastante valioso, né, e bastante sensível também para nós, porque mostra exatamente, né, a responsabilidade, as dificuldades e de todas aquelas impressões que nós comentamos, né, do que é estar no mundo espiritual, vivendo ainda as impressões do mundo físico. Né, e também da mesma forma complementando aquilo que nós estudamos, falando sobre a percepção do tempo e do espaço. Anos, talvez séculos presos naquela condição. Mas nada como, né, retomarmos, nos reconectarmos com Deus, fortalecermos a nossa fé para perceber que tudo vai se transformando e nessa transformação é o início de uma nova jornada. E nós esperamos, com toda sinceridade, com todo carinho, que seja uma jornada bastante proveitosa, dessa vez agora com mais coragem, com mais fortalecimento. Então que Deus o abençoe nesse novo recomeço. Né? Muito bem, muito obrigado mesmo. Vimos aqui então, né, André Luiz, aqui na vivenda, né, que ele chamava de vivenda, era extensão enorme, e ele coloca aqui algo muito interessante, uma descrição que ele traz para nós. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Pelo horário, né, fora, assim, digamos, né, do momento de movimento comercial que havia ali naquele local, porque à noite, né, era o ponto principal ali onde as pessoas iam ali em busca dos prazeres. Então aparentava profunda calma, mas ele traz uma visão interessante para nós.
Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados menos felizes, que ali bulhavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Então, mesmo fora, digamos assim, do horário de expediente principal, os desencarnados se encontravam ali desocupados, esperando o momento de participarem daqueles momentos de festividades que os encarnados proporcionavam. Eu me recordo de uma psicografia que nós estudamos aqui há algum tempo, daquelas coletâneas que eu trazia para vocês, de um espírito, então, que ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica, e, nesse caso, né, a instituição que recebeu essa mensagem era a Comunhão Espírita de Brasília, ali no grupo de desenvolvimento mediúnico. E aí, então, o espírito se manifestaria na parte da noite. As reuniões aconteciam sempre às sextas-feiras, às 8 horas da noite. E o espírito, então, quando ele começou a psicografar, ele dizia assim: eu não aguentava mais esperar por vocês. Então ele mostrava aquela impaciência, né, porque ele passava o dia inteiro aguardando o momento da psicografia, o momento da manifestação, mas ele estava o dia inteiro ali naquela instituição. Ou seja, um espírito que foi convidado, mas ele mostrava a mesma irritação, a mesma impaciência, a mesma intolerância, por ter passado o dia inteiro esperando o momento de se manifestar. Aqui, nesse caso, nós não conhecemos, né, naquele caso dessa psicografia, onde o espírito se encontrava, quais eram as suas atividades, mas é interessante a gente perceber a quantidade de espíritos desocupados que ficavam naquele local. E aí nós vamos encontrar também, né, em vários ambientes aqui do nosso mundo, sendo possível nós temos essa percepção, aqueles espíritos ociosos. Exatamente naquela condição, não apenas de espíritos errantes, mas espíritos que simplesmente não têm ali qualquer perspectiva de algo diferente. Então eles ficam se misturando junto com os encarnados, participando de suas atividades, influenciando aqueles que são influenciáveis, porque eles não têm interesse em se ocuparem com alguma atividade que seja para eles inicialmente produtivas, fazendo com que eles também se tornem produtivos para aqueles que de alguma forma se beneficiam de suas ações. Então são aqueles espíritos que não querem. Às vezes são convidados, nós já vimos aqui também relatos de André Luiz e de outros espíritos, esses indivíduos que são convidados a participarem de alguma atividade que eles simplesmente se recusam, porque eles não querem fazer aquilo que para eles vai ser um compromisso, uma responsabilidade. Eles continuam apenas ali ligados aos seus interesses. E assim eles vão vivendo suas vidas, de uma forma improdutiva, de uma forma ociosa, prejudicando não apenas aqueles a que eles influenciam, mas principalmente prejudicando a si mesmos. E aqui nesse caso, espíritos envolvidos nesse ambiente da sexualidade desregrada, nesse local, ficam ali aguardando, vivenciando ali, né, no seu ambiente aquela expectativa do momento da noite em que os encarnados, então, frequentando aquele local, vão ali sorver as bebidas, vão ali absorver as substâncias, vão ter ali comportamentos desregrados que para eles é o que interessa, é aquilo que mais proporciona para eles aquele tipo de prazer que eles desejam, né, que são essas paixões mundanas, paixões materiais. André colocou assim como os encarnados que levarão o mesmo procedimento, quer dizer, o intercâmbio ali perfeito. A única diferença é que os desencarnados têm consciência do que estão fazendo, enquanto que os encarnados ignoram completamente essa dimensão com a qual eles se relacionam de uma forma tão estreita. Né? E a mesma coisa também encarnados que não têm qualquer intenção. Então nós vemos aí espalhados pelo mundo, né, tantas pessoas ociosas e junto deles espíritos também ociosos. Muito bem, mas esse cenário aqui é bastante interessante da gente ver como funciona, né? Então é como se nós víssemos, por exemplo, uma boate que nós temos hoje nas grandes cidades, nesse horário durante o dia. São aqueles espíritos que ficam ali sentados na calçada, sentados dentro do ambiente, esperando o tempo passar,
para que à noite, quando começam a chegar os encarnados, então, para vivenciarem ali os grandes momentos da noite, para começar a iniciar esse intercâmbio. Esse é o cenário que André Luiz relata para nós. Seguindo em frente. Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona da casa tomar o fone. Aproximei-me. Crecina perguntava por Gilberto no escritório dos Torres. Lembrando que Gilberto trabalhava com Cláudio, né, naquele banco. Atendida, combinou visitá-lo às 2, daí precisamente a meia hora. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crecina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que lhe participava a resolução de estar firme no local indicado às 8. Ela que aguardasse, confiasse. Então aqui também, Crecina então foi encontrar com Gilberto, de lá foi até a loja entregar o bilhete, tudo dentro daquele cronograma que foi elaborado por Cláudio e com a participação dela também, para culminar naquele projeto tão negativo que eles tinham elaborado. A pobre menina exultou e as minhas inquietações doíam agigantadas. Necessitava desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo. Aí, nesse caso, esse amigo encarnado em ligação com o grupo era algum encarnado que de alguma forma tivesse alguma conexão com essas personagens. Então, dentro de casa, no ambiente de trabalho, algum amigo, qualquer pessoa que estivesse ali, né, à disposição e com predisposição para poder ajudar também. Então é aí que nós vemos, então, quando nós temos esses ensinamentos, que dizem para nós a importância de nós encarnados nos trabalhos que são feitos também entre os desencarnados. Quantas e quantas pessoas são auxiliadas pelos desencarnados através das mãos materializadas. Porque a impressão que nós temos é os espíritos são capazes de fazer tudo sozinhos. E aí então nós vamos lembrar, né, de Dona Ivone, lembrar de Divaldo, lembrar do Chico, né? Ontem mesmo, no estudo lá do nosso História do Espiritismo, nós então falávamos sobre a história do Divaldo, sobre o trabalho mediúnico, sobre a fundação, né, do Remanso Fraterno, que é o Centro Espírita, e do trabalho social, que era a Mansão do Caminho. E ali então, né, quantos espíritos envolvidos naquele projeto, contando com aqueles tantos encarnados também envolvidos naquele projeto. Então os encarnados predispostos ao trabalho e os espíritos então também através desse intercâmbio participando dessa atividade que se desenvolvia tanto no mundo físico como também no mundo espiritual. E aqui André Luiz buscava então algum encarnado que pudesse colaborar nesse projeto de proteção que começava ali então se mostrar necessário. Sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, debalde, ou seja, inutilmente, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio. Ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos entouçados sobre raízes de sexo e finança, configurando cenas de prazeres e lucros com receptividade frustrada para qualquer interesse de outro tipo. Até mesmo um dos chefes de Marita, do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite, ao sentir-lhe a imagem na tela mental transmitida por mim, para início de entendimento, acreditou estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras,
encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista e expulsou-me a influência, sumariamente monologando no íntimo. Essa moça já recebe o suficiente. Não lhe darei mais nem um centavo. Nenhum outro recurso senão permanecer no casarão de sentinela. Inúteis as diligências. Então aqui é interessante o relato de André Luiz, nessa busca que ele tinha em todos os ambientes onde alguém, de alguma forma, poderia auxiliar. Nós tivemos, se vocês se lembram, no livro Memórias de um Suicida, quando nós acompanhamos, se eu não me engano, era a história de Jerônimo, era aquele companheiro, né, de Camilo, lá no Hospital Maria de Nazaré, quando ele então insistiu para que ele viesse aqui ao mundo físico visitar sua família. Era a esposa e um casal de filhos, né, filhos já jovens para adultos, né? E ele insistia, e mesmo com recomendação para que ele não, mostrando que ele não estava ainda em condições psíquicas para se aproximar da família, exatamente pelo quadro que ele deixou após cometer suicídio, que a gente se lembra, né? O filho se tornou um delinquente, a esposa estava aliciando a própria filha lá naquele porto onde eles trabalhavam, induzindo-a à prostituição, e tudo isso aconteceu porque o pai, que era o chefe de família, cometeu suicídio por causa de um constrangimento financeiro. E aí a família ficando desamparada, todos eles então seguiram por esse caminho, né, do desequilíbrio. E ele não estaria preparado para esse cenário, mas ele insistiu e foi então concedido. Ele então, chegando naquele local, acompanhou toda essa situação que se desenrolava. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é aquela cena em que a jovem, a menina, estava ali, né, para fazer parte de um programa que foi elaborado pela própria mãe, nesse campo da prostituição, e aí então os espíritos que trabalhavam junto àquela família para auxiliá-los, né, evitar qualquer tipo de situação, fez com que a jovem recebesse um choque fluídico muito intenso, fazendo com que ela então ficasse inconsciente. Ela acabou desmaiando, chamaram ali pessoas para poder ajudar, e aquele momento então foi desfeito. Então esse cenário mostra para nós, né, que os espíritos estavam ali utilizando os recursos que tinham à disposição. E é engraçado que enquanto eu lia esse trecho, pensando, né, que Marita ia para aquele local, né, eu pensava assim, né, por que André Luiz não faz ela desmaiar? Parece que está acompanhando ali um filme, uma novela, né? A gente começa a lembrar de outras situações. Se eles fizeram lá, por que ele não pode fazer aqui também? Né? Então, claro, na condição de espectador ansioso, a gente fica pensando nessa mesma coisa, né? Se eu tivesse ali, eu faria dessa forma, porque lá deu certo. Mas aqui então a gente vai ver que, né, muitas vezes a nossa pseudo-sabedoria vai muito além daquilo que é o mais prático. E de que é o mais sábio, certamente, né? Mas aqui então André Luiz ficou com toda essa frustração. E aqui no final ele mostrou, né, que até mesmo o chefe de Marita, que ele poderia, né, prendê-la por mais tempo ali no trabalho, e no momento em que veio essa ideia de prendê-la, a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou ter que pagar mais. E nesse pagar mais ele já começou a fazer cálculos e percebeu que isso para ele não era interessante. E André Luiz coloca aqui uma ideia interessante. Ele diz assim: expulsou-me a influência sumariamente. Ou seja, né, repeliu ali a influência de André Luiz, se fechando da mesma forma que a própria Marita, quando ela então foi levada em desdobramento lá para aquele local onde o irmão Félix trabalhava, para poder transmitir para ela algumas ideias, ela estava completamente refratária, porque ela se encontrava presa naquela monoideia da frustração amorosa que ela vivenciava, juntamente com o assédio que ela sofreu. Então a mente dela estava completamente fechada para qualquer influência exterior. E aí o trabalho que eles fizeram foi envolvê-la naquelas melhores vibrações para que pelo menos fisicamente ela fosse beneficiada, já que psiquicamente naquele momento era completamente inútil qualquer tipo de influência, qualquer tipo de ideia que viesse, né, contrária àquela que ela alimentava com tanta intensidade. 7h30 da noite. Cláudio apresentou-se com esmero
sem mesmo esquecer de uma peruca leve que lhe remoçava as linhas fisionômicas. Solerte, ou seja, malandramente, espiou a vivenda de Crescina a pequena distância, ele e o outro. Moreira não parecia menos interessado. Acompanhei-os. O marido de Dona Márcia, aperaltado, com aquele ar de peralta, buscava um telefone que não teve dificuldade para encontrar. Café vizinho facilitava. Aqui a gente lembra, final ali de 1960, já não existia ainda as facilidades que nós temos hoje, por exemplo, de um telefone celular. André colocou, somos intuídos sempre. Cabe a nós estarmos atentos para entender. E essa atenção, Andréia, é muito importante a gente ressaltar sempre, não é aquele momento de você ficar atento o tempo todo, para saber se você recebe alguma intuição, porque do contrário você simplesmente deixa de viver sua vida porque você fica atento, se distraindo, entre aspas, das suas obrigações e compromissos. Mas o mais importante é o padrão de vida que você tem. E é aquela ideia que eu sempre passo para vocês, Nós temos o momento de prece, em que você se concentra, foca o seu pensamento nessa conexão com o plano espiritual, e você tem um estado de prece, que eu gosto bastante de usar essa expressão, porque o estado de prece é o modo como nós vivemos a nossa vida, as nossas atividades, o nosso dia a dia, que nos mantém em conexão, vamos dizer assim, você tem uma conexão ativa no momento da prece, quando você foca e direciona os seus pensamentos naquela conexão, e você tem uma conexão passiva, em que a sua mente está sempre aberta e conectada com essa faixa vibratória, facilitando que essas influências cheguem. Agora, quando nós temos um padrão de vida muito mais ligados aos interesses do mundo material, em especial naquele comportamento vicioso, aí então nós destoamos completamente e saímos dessa sintonia, sintonizando com faixas inferiores. E aí então nós nos expomos a essas influências negativas vindas de espíritos que alimentam essas mesmas tendências. É por isso então que vem sempre aquela recomendação dos espíritos, naquele esforço contínuo de fazer uma reforma íntima, de nós valorizarmos sempre ali as nossas virtudes, nas nossas ações do cotidiano, nas suas relações, no seu trabalho, no seu estudo, no momento em que você professa a sua fé, sempre fazer isso pensando sempre no melhor. Esse estado de vibratório, esse estado de prece em que nós nos encontramos, é o que nos permite exatamente receber essas intuições. E aqui o que André Luiz descreveu para nós foi exatamente aquilo que vai ao contrário, vai na contramão desse estado. Porque todos aqueles que foram de alguma forma buscados se mostraram mais uma vez refratários a essas ideias. Foi inútil, e quando ele tentava induzir, rapidamente então ele era rejeitado pela incidência daquele pensamento materialista, nesse caso aqui o pensamento ligado aos recursos financeiros. Dinheiro e sexo, as duas grandes perdições da humanidade. Isso porque o sexo e o dinheiro têm também ali a sua função sublime, mas nós, pelas dificuldades que nós temos, nós então distorcemos a sua importância. O sexo se torna para nós uma busca de prazer e proporciona também um grande desequilíbrio mental e espiritual, e o dinheiro se torna para nós o foco ali, o objeto da nossa cobiça, da nossa ganância. Mas tanto o dinheiro, que proporciona para nós a possibilidade de construirmos, de produzirmos aqui no mundo material, e o sexo, que traz para nós, como nós estudamos lá no Evolução em Dois Mundos, que traz para nós essa força criativa e tão poderosa, e ao mesmo tempo vinculada aos sentimentos mais nobres, e até mesmo na força reprodutiva, nós simplesmente classificamos como sendo a busca pelo prazer fácil. Então, muito difícil para nós mantermos essa sintonia diante de tantos estímulos, já acompanhando as nossas próprias tendências negativas. O soldado colocou lá em cima, as boas inspirações vêm para nos ajudar na elevação vibracional. Nós que infelizmente desvirtuamos tudo isso.
André colocou, né? Por isso parei de ver os jornais, estava ficando desequilibrada, né? Pois é. Infelizmente a gente acaba realmente sofrendo essas influências. A gente tem que aprender, né, Andréia, a utilizar aquele meio termo. Você busca os telejornais, você busca os meios de comunicação, e aí você tem que colocar no foco daquilo que para você é produtivo. Porque você pode colocar no jornal para você buscar as informações, ou você pode se deixar envolver pelas notícias. E é para isso que nós encontramos, por exemplo, esses telejornais, onde nós temos ali as notícias de violência, as notícias de ambientes de conflito, como nós vemos hoje. Então não é uma decisão governamental, a gente se preocupa com os conflitos que acontecem nesse ambiente. Então tudo é uma questão de foco. Qual é exatamente ali o seu objetivo? O que exatamente você espera encontrar naquela notícia que se mostra para você? O soldado colocou, né, o dinheiro na medida de nossas necessidades, um certo conforto, é inspirador para o exercício do labor, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eis aí, né, essa dificuldade que André Luiz encontrou. E para concluirmos aqui o nosso encontro de hoje, dizia aqui então Cláudio, procurava o telefone, né, então ele discou, chamando o Fafá, o porteiro da pensão, que ficáramos conhecendo em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou-lhe que fosse encontrá-lo, confidencialmente. Questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Riram-se pelo fio. O empregado, o velho bonachão, que o álcool já começava a excitar naquelas horas verdes da noite, veio à pressa. Lembrando que nós estávamos aqui por volta das 7:30 da noite, né? Atencioso e sabido, conquanto guardasse um sorriso de bondade, parado no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal, inclinou o ouvido para a boca de Cláudio a fim de escutar melhor. Nogueira cochichou solene. Solicitava-lhe concurso urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no 4. 4 é o quarto, número 4 que a gente viu. A moça era sua filha. Não faria barulho, não escandalizaria ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer o desencaminhador, de maneira a solucionar o problema da família. Sem alarde, o desencaminhador era com quem Marita iria se encontrar, né? Então ele queria saber quem era ali a pessoa que ia desencaminhar a filha. Recorria aos préstimos dele, companheiro dedicado. Não lhe dispensaria colaboração. Fafá disse compreendê-lo e participou que a menina esperada já se instalara. Vira-a sozinha através da porta semicerrada. Estava sentada no leito, folheando revistas. E ante as perguntas que se acumulavam, confirmou que era a jovem, vista por ele cedinho, em conversação com a mundana. Mundana daqui é Crescina, né? Sem guardar-lhe o nome. Era Marita, sim. Fez-se Cláudio mais reservado e pediu-lhe o blackout. Que o porteiro lhe fizesse o favor de desajustar o fusível na instalação elétrica. O concerto exigiria uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo, sem que a patroa e os hóspedes lhe percebessem a presença. Colocar-se-ia no escuro, em ângulo oposto à iluminação pública, e assim facilmente identificaria o rapaz. O serventuário, não obstante semi-embriagado, fixou expressão matreira e salientou que era problema sério aquele. Satisfaria ao chefe, mas bico calado, nada de envolver-se com os tiras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele 2 cédulas de 500 cruzeiros e Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que Nogueira aclarou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Separaram-se os dois, e quando me perdia em dolorosas conjecturas, revigoradora surpresa me visitou o espírito. Dera apenas alguns passos da rua
e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. E aqui então a gente para, né, o nosso encontro de hoje, nesse momento em que todo o cenário estava montado, as personagens estavam ali juntas, e como se diz vulgarmente, né, as peças nos tabuleiros estavam se movimentando. Né? Então nós tínhamos ali a vítima, o algoz, o assessor, aqueles que eram os comparsas, os protetores se mobilizando, aquele que era ali um protetor maior se aproximou. Veremos aqui então no nosso próximo encontro na quarta-feira a continuação desse momento, né, e para ver aqui